quando consegui esta oportunidade fiquei super feliz, mal eu sabia o que me esperava e nem tenho palavras. Aí começou tudo a desabar. Cheguei a casa e fiquei completamente de rastros naquilo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar a minha história de como foi a transição da faculdade para o mercado de trabalho, as principais dificuldades que eu já tive, alguns erros e acertos e alguns conselhos para ti que estás a iniciar esta nova fase da tua vida. Eu, quando pensei em fazer esse tema, realmente pensei que é um tema que é importante falar, é um tema que faz parte da vida de toda a gente, a transição da faculdade, dos estudos para o mercado de trabalho e que não é muito falado em vídeo. Esse conteúdo eu procurei e não encontrei muito conteúdo do género e acho que é importante falarmos um bocadinho sobre esta fase. Eu vou falar naturalmente sobre a minha experiência, que é a única que eu tenho propriedade de falar, mas acho que a minha experiência e também os meus erros podem te ajudar também a aplicar e a evitar certas coisas na tua vida. Por isso, fica até ao final do vídeo e subscreve o canal se realmente este tipo de temas de desenvolvimento pessoal e produtividade te interessam. Contando a história desde o início para vos contextualizar e não vos fazer perder tempo, eu tirei o curso de enfermagem na Faculdade de Enfermagem do Porto. Foi a universidade que eu escolhi, não porque tinha a média mais alta, mas porque eu queria viver e experienciar o que seria viver na cidade grande. Para vos ser completamente sincera, o meu objetivo real era ir estudar para Lisboa. Vocês sabem que eu sou da cidade pequena e eu queria ir experienciar o que era viver na cidade grande. Reparem, eu fui para a universidade com 17 anos de idade, ou seja, era mesmo muito nova. E tinha outro agravante. Eu não sabia fazer nada e não fazia ideia do que era a vida quando eu fui para a universidade. Não pela idade, mas pelas minhas próprias experiências. Eu sou filha única, sempre fui muito protegida pelos meus pais. Embora brincasse com os meus primos na infância, não tive grande contacto com muitas socializações com outras crianças, sem ser, claro, os meus primos, mas era mais só nas férias de verão. Então eu era uma pessoa com baixa autoconfiança. Eu já vos falei, inclusive, no vídeo sobre confiança. No quanto eu vivia para agradar os outros, era uma pessoa extremamente insegura, era uma pessoa que também não sabia fazer grandes coisas em casa. Reparem que com 17 anos eu não sabia fazer uma cama direito. Não tenho vergonha de dizer isso porque era a realidade e tenho que admitir a realidade na altura. Então, eu quis precisamente ir viver para a cidade grande para saber o que era desenrascar-me por mim, o que era saber ter um choque de realidade e realmente foi um choque de realidade. O vídeo não é sobre isso, não é sobre a minha experiência na faculdade. Eu posso fazer um vídeo só a falar sobre isso. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Foi um choque de realidade porque eu tive que aprender tudo, tive que aprender a apanhar transportes, aprender a desenrascar-me sozinha, a aprender a fazer as coisas em casa, a gerir o meu tempo, tudo aquilo que eu não sabia fazer, porque era meio controlado pelos meus pais, eu tive que aprender a fazer na faculdade. Por isso foi um tempo de extremo desenvolvimento, não só a nível profissional, naturalmente, que eu estava a tirar um curso, mas também a nível pessoal, principalmente a nível pessoal. Foi uma mudança drástica na minha vida. E eu sinto que esses 4 anos, que foi o tempo que eu tive a tirar o meu curso, foi um tempo essencial para que eu, e uma preparação essencial para que eu pudesse iniciar a minha vida adulta depois com maior segurança. Eu, inclusive, no primeiro ano da faculdade fui viver sozinha, não partilhei casa, só a partir do segundo ano até ao quarto que partilhei casa, ou seja, foi uma experiência mesmo muito marcante o facto de viver sozinha. E aconselho a toda a gente que, antes de qualquer coisa, se puderem ter essa oportunidade de viver sozinha, eu sei que não é fácil hoje em dia não ter ninguém para partilhar as contas, mas se houver essa possibilidade, sem dúvida que é uma experiência que eu recomendo muito fazerem. Eu terminei o curso em 2020, ou seja, em plena pandemia, já por aí foi uma coisa um bocadinho diferente. Foi em plena pandemia e eu tirei um curso de enfermagem. Ora, vocês estão mesmo a ver a situação. Havia imenso trabalho, imenso mercado de trabalho, o que para mim foi bom porque eu queria, como já mencionei noutros vídeos, arranjar trabalho no Porto e nem sempre é fácil uma grande cidade, apesar de ter mais oportunidades, também é mais difícil, porque mais gente se quer concentrar aqui. Mas eu tive essa benesse, digamos assim. Eu terminei na altura da pandemia, tirei um curso de saúde e então foi mais fácil para mim arranjar trabalho. Terminei em julho, recebi o diploma em julho de 2020 e em agosto
Vejam, em agosto consegui logo uma entrevista para o CNS 24, quase que nem era uma entrevista, eu ia super nervosa, vinha de casa dos meus pais para o Porto para fazer a entrevista nesse dia e depois concluí que nem sequer foi entrevista, foi mais uma apresentação das condições de trabalho, foi em grupo, foi coletivo, nem foi individual. E era uma apresentação e quem estivesse interessado passava para a fase seguinte, que era quase que iniciar a formação para iniciar na empresa. Iniciei no SNS 24, que não foi ligado aos cuidados diretos de enfermagem, ou melhor, cuidados diretos quando eu digo contacto, contacto mesmo com o doente. Tínhamos contacto, mas era através do telefone. Para quem não sabe, o SNS 24 é um call center que dá apoio a situações de saúde. Naquele caso, eu estava a atender chamadas de Covid, mas dá apoio a vários tipos de situações. Foi bastante tranquilo, eu tive facilidade em arranjar trabalho, como veem, foi logo. A adaptação, aí, não digo que não tenha sido tranquila, foi bastante tranquila, até porque era um trabalho relativamente simples, tinhas que aprender as coisas do call center e tinhas que saber gerir aquele algoritmo que o computador te dava e saber falar com as pessoas. Eu sempre tive alguma facilidade, modesta à parte, em falar com as pessoas, por isso aí nunca foi um problema. Eu tive de agosto até novembro, full time de 2020, no SNS 24, até que consegui oportunidade para um hospital privado, para um internamento. Eu, quando consegui esta oportunidade, fiquei super feliz, mal eu sabia o que me esperava, e aí é que começa a história. Eu fiquei super feliz porque ia evoluir na minha carreira, ia para um internamento, para um hospital, e ia poder evoluir muito mais. Embora no hospital, reparem só, ia ganhar menos que o que ganhava no call center, isto é tudo recibos verdes, eu ganhava à hora, e no hospital eu ganhava menos. Na altura, em 2020, eu não estou aqui para vos esconder nada, por isso eu conto tudo, sem problema. Em 2020 ganhava 7,5€ a hora no hospital e no SNS ganhava 8,10€. Por isso ainda é uma diferença significativa. Mas mesmo assim, eu optei pelo hospital e em agosto de 2020 fui para esse hospital e depois meio que em dezembro, no mês seguinte, acabei por deixar o SNS 24 porque não conseguia conciliar o horário do hospital com o horário do SNS 24 e acabei por deixar. Aí é que começou tudo a... Nem tenho palavras. Aí começou tudo a desabar, quando eu comecei no hospital, em novembro. Isto foi assim, como vocês sabem, do vídeo anterior que eu publiquei da situação de mudar, passar a viver com o namorado, eu estava a viver com o meu namorado numa suíte, estava a correr tudo muito bem nesse aspecto, mas eu estava a ter um trabalho com um horário relativamente fixo. Embora fizesse noites, era um horário que eu conseguia controlar e conseguia mudar. Basicamente, no SNS 24 podes fazer muitas trocas e não tens muitos problemas com o horário. Eu fazia noites quando queria, embora também as fizesse, mas tinha folgas quando queria, tudo quando queria. E no hospital foi um choque de realidade. Foi a primeira vez realmente no trabalho em que eu tive que cumprir um horário por turnos, que já é difícil, tu saís da faculdade e ires para uma empresa, trabalhar no mundo corporativo, mas é um horário fixo, e trabalhar por turnos é 1000 vezes pior. Pelo menos na minha situação foi 1000 vezes pior. Eu sou uma pessoa que gosta de rotinas, eu gosto de saber que acordo àquela hora, que faço aquilo de manhã, que faço aquilo de tarde, embora possa ter alguma flexibilidade, sabem? O facto de eu nunca saber o que é que ia acontecer era terrível para mim, entre muitas outras coisas que eu vou falar a seguir. Isto era assim, eu recebia o meu horário no final do mês, o dia 20 e muitos, 27, às vezes 28. Para o mês seguinte, eu até os últimos dias do mês não sabia o que é que ia fazer no mês seguinte. Eu tinha noites atrás de noites, uma noite a seguir à outra. Era totalmente, era mesmo muito pesado. Não estava sempre no mesmo serviço. Tanto estava na cirurgia, como estava na medicina, como estava no Covid, com aqueles fatos horríveis. Estava sempre a saltar de serviço. E, embora eu gostasse do contacto com as pessoas, e eu sempre vou gostar de contactar com as pessoas, era muito complicado, era mesmo muito complicado essas mudanças de horários, fazer horários de 12 horas, dias seguidos, fazer noites e depois um dia a seguir fazer uma manhã ou fazer 12 horas. Era mesmo muito, muito exaustivo e eu sinto, e não tenho problemas em dizer, que eu não vou revelar o nome do hospital. Quem me conhece sabe qual é o hospital que eu me estou a referir, mas não vou revelar aqui como é óbvio, mas eu sinto que
e eles exploraram ao máximo, sobretudo os recém-licenciados na altura, a nossa vontade de trabalhar e a nossa vontade de dar tudo por um valor baixo para depois, no final, meio que nos descartarem. Quando passou o Covid, nos descartarem, que foi isso que aconteceu. E se bem que eu antes desse hospital nos descartar, eu já tinha reduzido o horário para metade, para 20 horas por semana, porque não estava a aguentar. Reparem, eu passei de uma pessoa, sou uma pessoa extremamente alegre, que gosta de ver o lado bom das coisas, para uma pessoa que chorava nas minhas folgas. E vocês perguntam, Leonor, tipo, nas folgas porquê que choravas? Eu chorava na minha folga porque sabia que no dia seguinte já tinha que ir trabalhar. Eu entrava em pânico, eu tive ataques de pânico, eu chegava na casa de banho, eu tive situações que até agora se calhar nunca contei a ninguém do meu namorado me ir buscar tipo, sentada no chão da casa de banho, sem forças para me levantar. O meu namorado pegar em mim ao colo e me ir pôr na cama. Situações mesmo de extremas, estão a ver? Peço desculpa se isto vos pode estar a dar trigger de alguma coisa, mas situações mesmo de já a descer ladeira abaixo e a quase já nem ver o topo do buraco, sabem? E foi isso. Eu não quero vos assustar e dizer que a vossa transição de estudar para trabalhar vai ser assim de todo. A minha experiência foi esta, porque eu também saí numa altura de pandemia, queria fazer o que eu achava que era melhor para mim, afinal não era, porque se eu soubesse o que sei hoje, se calhar teria ido para os testes de Covid e ganhava muito mais dinheiro e não tinha que lidar com certas coisas que lidei. Mas de facto eu olho para trás e aprendi muita coisa e ajudou-me a perceber aquilo que eu não quero. Eu neste momento, por dinheiro nenhum, trabalho a fazer horas noturnas, a trabalhar de noite. Por dinheiro nenhum, eu trabalho num internamento de um hospital porque eu sei que me afeta a parte psicológica. E vocês podem dizer, Leonor, se calhar foi aquela experiência que foi má, se calhar noutros sítios vai ser melhor. Até pode ser verdade, mas eu sei ao ponto que cheguei psicologicamente e ao ponto que eu nunca mais quero voltar ali. Estão a entender? Aquilo ficou meio como um trauma da minha vida. Está resolvido porque eu sei que não vou voltar a esse tipo de trabalho. Estão a entender? Mas eu não vou dar a oportunidade sequer. É mais por esse sentido. Eu não vou dar a oportunidade sequer a voltar na possibilidade de me sentir assim. Eu nem sequer estou a exagerar. Era mau a todos os níveis, era mau a nível de horário e era mau. Eu ouvi coisas que até hoje não vou esquecer. Eu, como profissional de saúde, e posso-vos dizer aqui abertamente, não gosto de haver conflitos entre colegas à frente dos doentes. Uma coisa que eu prezo é pela excelência dos cuidados e acho que os doentes não têm que ouvir críticas ao colega ou coisas que correm menos bem no serviço. E eu prezo muito para que esse tipo de problemas não chegue aos doentes. E eu, nesse hospital, era a coisa que mais acontecia. E uma das coisas que eu notei quando fui para o mercado de trabalho foi que isso realmente é uma realidade, isso acontecia. Por exemplo, há aquelas integrações no serviço, estão a ver, em que tu vais aprender, isso é em todo lado, mesmo sem ser enfermagem, em que tu vais aprender as rotinas da empresa e como é que funciona e não sei o quê. Uma colega minha, que por acaso é das mais velhas que está naquele serviço, disse-me à frente do doente: Ah, eu estou a falar para ti, parece que estou a falar para uma aluna. Disse-me à frente do doente, isso magoou-me imenso e eu na altura fiquei sem reação. E cheguei à casa, eu não tinha mecanismos dentro de mim para lidar com esse tipo de coisas, porque lá está, eu já na escola era uma pessoa extremamente insegura e se calhar continuava a ser naquela altura, não sou como sou agora, por exemplo, que lapidei algumas coisas na minha vida. Cheguei a casa e fiquei completamente de rastros naquilo. Fiquei completamente. Não é um conselho para melhorar, sabem? Não é um conselho de faz isto, faz aquilo melhor, melhora aquilo. Não, é só uma crítica destrutiva. Dizer ao frente de um doente, parece que estou a falar com uma aluna, com desprezo, estão a ver? Isso, logo isso já leva a que tu vás para o trabalho e já não tenhas vontade de ir trabalhar, estão a entender? Colegas que tinham a coragem de ir descansar e de ir encostar-se nos cadeirões, enquanto eu ainda tinha imenso serviço por fazer e não havia aquela entreajuda, era meio que cada um por si. Isso, eu não concordo muito com essa filosofia, sabem? Eu acho que, sobretudo nos cuidados de saúde, tem que haver muita entreajuda. Para uma equipa funcionar, parece que é como uma máquina, tem que estar bem oleada, entendem? Eu não me identificava com, com a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhava. Isso causava muito sofrimento, muita angústia. Eu sentia que não estava a dar o meu melhor. Eu sentia que
aquilo que eu acho que era o melhor não era valorizado, como a atenção ao doente, o contacto com o doente, eram coisas que passavam completamente ao lado, eram importantes só números e não a excelência no cuidado, estou a entender? Foi coisas que eu sempre levei na altura da faculdade, que sempre me foi incutido. E eu fiquei extremamente desiludida quando cheguei ao mercado de trabalho e vi que é assim que as coisas realmente funcionam. Felizmente, eu mais tarde fui entender que não é assim que as coisas funcionam, que há muitos bons profissionais, que as coisas, há sítios que as coisas funcionam realmente bem, mas eu estava presa a um sítio em que as coisas não funcionam, na minha opinião, e que não há entreajuda entre colegas. E isso não ajudou. Foi a minha primeira grande experiência profissional, porque no SNS 24 é meio cada um por si, não é? A atender as chamadas. Foi a minha primeira grande experiência profissional e foi um total desastre. Eu comecei a ganhar um certo pavor por esse tipo de serviços, sabem? E foi mais por aí. Eu quando saí desse local, porque eu diminuí as horas para metade, porque não estava a aguentar, e na altura até menti ao meu chefe a dizer que tinha outra coisa, mas na verdade era só mesmo porque não estava a aguentar estar a dar aquelas horas ali. Mas depois, entretanto, saí e surgiram muito boas oportunidades depois disso. E a primeira grande lição que eu tive disso foi que tu tens que abrir mão de algumas coisas para que as boas oportunidades possam surgir. Eu estava agarrada àquele trabalho que me estava a fazer mal e que não estava a correr da forma que eu queria, só porque aquilo era seguro. Era seguro, entre aspas. Era recibos verdes, mas era seguro. Quando eu deveria sair dali e arriscar coisas novas, arriscar até me sentir feliz. O maior conselho que eu vos posso dar neste vídeo, e se vocês não quiserem levar mais nada deste vídeo, é procura até fazeres algo que te faz feliz e realizado. De todo que os trabalhos são que há trabalhos perfeitos, que há trabalhos em que não haja dificuldades e dias menos bons. É óbvio que há dias menos bons, mas vocês devem procurar para que esses dias sejam cada vez menos. Se estás num trabalho que te faz extremamente infeliz, não há razão nenhuma, não é porque ganhas bem, não é porque tens um contrato. Aliás, eu nunca tive um contrato de trabalho a termo permanente, digamos assim, sempre tive a prestação de serviço e a recibos verdes, e isso permitiu-me muita coisa boa. Muita coisa boa. Leonor, mas não tens segurança. Ok, mas neste momento na minha vida a segurança não é o mais importante. Entendem? Neste momento na minha vida faz muito mais sentido eu explorar várias oportunidades e várias coisas, que foi isso que eu entendi depois que saí daquele local, faz muito mais sentido eu procurar realmente até aquilo que faz sentido para mim, até aquilo que me faz feliz e realizada. Depois, com o passar do tempo, com os vários serviços que eu fui passando, eu comecei a notar que um serviço que eu me dou melhor é um serviço que eu tenho um contacto com o doente, sim, que eu possa ter uma conversa com o doente, que eu possa conhecer pessoas novas, que isso é importante para mim, mas um serviço em que eu não tenha contacto com a doença, por exemplo, que eu não tenha contacto com tragédia, como por exemplo no internamento. Eu comecei a verificar isso com as experiências que eu fui tendo. E eu não acho, honestamente, não acho que seja benéfico tu ficares no primeiro trabalho que aparecer depois da faculdade. Isso agora já nem existe, um trabalho para a vida, que tu sais da universidade e arranjas um trabalho para sempre. Mas não te aconselho a ficar nem no primeiro nem no segundo trabalho, porque um trabalho, agora no início, nesta fase inicial, o mais importante não é o dinheiro que tu possas receber. Tu és jovem, tens muitos anos para ganhar dinheiro. Muita gente te vai dizer assim, e eu já ouvi muito isso, muita gente te vai dizer assim, aproveita agora que és nova para ganhar dinheiro. Mas será? Será que isso é tão verdade? Eu comecei a analisar que as pessoas que mais me diziam isso eram as pessoas que mais presas estavam ao trabalho e que se calhar menos dinheiro tinham. Reparem, aproveita que és jovem para aumentares o teu conhecimento. É isso que ninguém te diz. Aproveita que és jovem para aumentares e explorares as tuas possibilidades, aquilo que queres, aquilo que não queres. Também é importante saberes aquilo que não queres, estabelecer os teus limites. Eu não quero. E foi uma coisa muito difícil para mim. Eu fui uma pessoa que tirei um curso para agradar os meus pais, o curso de enfermagem para agradar os meus pais, que não era a minha hipótese inicial. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de letras e comunicação e não era a minha hipótese inicial. Eu sempre fui uma pessoa que acabei o curso para agradar os meus pais, que eu, inclusive ao longo de todo o curso, queria mudar. Mas eu sou uma pessoa que eu posso me orgulhar de ser uma boa enfermeira e ser boa na minha profissão.
Mas sou uma pessoa que agora também me posso orgulhar, depois de tudo que me foi acontecendo, de saber dizer não, de estabelecer os meus limites. Ah, Leonor, mas podias querer um contrato, estavas muito melhor, mas quem sabe mais da minha vida que eu própria? Quem sabe mais da minha vida que eu própria? Se calhar eu agora valorizo mais as oportunidades e a explorar as oportunidades para me conhecer a mim própria como profissional. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram que se calhar o mais importante não é a grande oportunidade, mas explorar várias oportunidades? No caso do mercado de trabalho, agora que estão a começar, não fiquem presos no primeiro trabalho. A sério, se vos posso dar um conselho, é esse. Por mais bom que seja, que no meu caso não foi, reparem que eu já vos contei, não fiquem presos no primeiro trabalho. E esse foi o meu principal erro quando comecei no mercado de trabalho, foi achar que aquele trabalho, apesar de ser horrível, eu não podia deixar, porque era uma oportunidade e eu ia largar aquilo e depois ia ficar sem emprego. Pensa sempre, qual é o pior que te pode acontecer? Tu provavelmente és jovem, tens menos de 25 anos, ou pelo menos tens menos de 30, não tens filhos. Estou certa? O que é o pior que te pode acontecer? Vais voltar para a casa dos teus pais? Vais ficar sem um teto em cima da tua cabeça? Provavelmente não vais. Vais ter sempre comida na mesa. És um privilegiado. Podes arriscar mais. Aproveita agora que não tens filhos, que não tens responsabilidades, não tens empréstimos para pagar, para arriscar e ver o que realmente te faz feliz. Uma coisa muito importante que eu identifiquei ao longo das minhas algumas experiências, 4 anos de mercado, uma das coisas que eu verifiquei, e não foi de todo pelas más experiências profissionais, porque eu também tive boas experiências profissionais, tive sítios com coisas menos boas, mas que eu realmente aprendi e que gostei de estar. Mas houve uma coisa que eu cimentei na minha cabeça, e eu quero ter o meu próprio negócio. Eu não vou trabalhar por conta de uma empresa por toda a minha vida. E eu estou a colecionar experiências e visão das coisas e como funcionam as coisas para depois implementar. Porque eu vos garanto, eu vou lutar sempre por ter a minha própria empresa. E eu não venho de toda de uma família que tem empresas, não venho de todo desse tipo de mentalidade. É uma mentalidade que eu estou a construir por mim própria. E hoje em dia nós temos acesso a tanta informação, a tantos livros, a tanta coisa que se calhar os nossos pais não tinham. Por isso, tu és uma família que não vem de empresários, que não vem de empreendedores, mas tu podes ser essa empreendedora. Se calhar é um objetivo teu, é uma coisa que tu tens que saber se realmente é para ti ou não. Eu sou uma pessoa que naturalmente prefere arriscar, que prefere o incerto do que aquilo que é certo, mas que não tem ponto para evoluir. Entendem o que eu quero dizer com isso? E é muito forte o que eu estou a dizer. Eu prefiro o incerto, mas o incerto na possibilidade de poder ter mais liberdade. O certo na possibilidade que nunca vou ter liberdade. Estou a entender? E foi uma coisa que eu percebi em 4 anos de experiência na minha vida profissional. E são coisas que tu vais aprendendo ao longo do tempo. É natural, tu agora estás a sair da faculdade, é natural que tu não tenhas essa noção. Ou então tens poucos anos de experiência, 4 anos até é pouco tempo de experiência, mas ainda não decidiste se tu queres isto ou queres aquilo. Está natural. É natural isso é perfeitamente normal. Vai, se tu és uma pessoa que ainda não decidiste se quer a tua área de atuação, em que é que queres atuar e tudo mais, eu tenho-te a dizer que quanto mais oportunidades e experiências, assim aqui é, experiências, tu colecionares, mais conhecimento tu vais tendo sobre ti própria e sobre como é que tu reages nas situações, quais são os teus gostos, etc. Por isso, o maior conselho que eu posso te dar é este. Obrigado por teres ficado até ao final do vídeo. É um vídeo sem roteiro, uma conversa entre nós sobre este assunto do mercado de trabalho e iniciar a vida profissional. Se realmente este vídeo te ajudou, se gostaste desta conversa, deixa o teu like que me ajuda imenso e subscreve o canal se queres ficar aqui para os próximos vídeos. Um grande beijinho e até à próxima.